Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje falaremos sobre a irrigação do coração, ou seja, as artérias coronárias. Esse é o site Anatomia da Mãe, que é feito com muito amor e carinho. Como referências bibliográficas, utilizaremos o livro Anatomia Orientada para a Clínica, de Muri Dahley, Tratado de Anatomia Sistêmica e Aplicada, de Liberato de Dill, Gray Anatomia, de Williams e colaboradores. A nomenclatura seguirá a Terminologia Anatômica Internacional e os atlas são Prometheus e Tank. Alguns artigos científicos foram utilizados, tanto na evidência de seu conteúdo teórico, bem como na utilização de algumas imagens. As artérias coronárias têm grande importância clínica, uma vez que é através delas que o sangue e seus nutrientes, como eletrólitos, hormônios, glicose, oxigênio, entre outros, chegam até o miocárdio, que é o músculo responsável pelos batimentos cardíacos. Nessa imagem, por exemplo, onde temos uma angiografia coronariana, conseguimos visualizar uma estenose de um dos ramos da artéria coronária. Aqui visualizamos o coração. Se houver interrupção de passagem de nutrientes de forma significativa, esse tecido pode entrar em sofrimento e déficit nutricional, o que é denominado de isquemia, que pode levar a uma morte tecidual, conhecido como infarto do miocárdio. Normalmente o infarto do miocárdio é acompanhado de uma dor no hemitórax do lado esquerdo, que pode se irradiar para o membro superior esquerdo. Iniciaremos falando da artéria coronária esquerda. Inicialmente necessitamos visualizar essa vista anterior do coração, onde identificamos o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, o tronco pulmonar, a artéria aorta e a veia cava superior, bem como a veia pulmonar superior esquerda e as aurículas esquerda e direita. A artéria coronária esquerda é ramo da artéria aorta. Aqui visualizamos a parte ascendente da artéria aorta aberta, onde identificamos dois ósteos das coronárias, esquerdo e direito, bem como sua íntima relação com as válvulas semilunares, esquerda e direita, ou seja, com a válvula da artéria aorta. A artéria coronária esquerda, após emergência entre o átrio esquerdo e o tronco pulmonar, logo divide-se em um ramo circunflexo, que segue o sulco coronário, bem como o ramo interventricular anterior, que segue o sulco interventricular anterior. Normalmente a artéria interventricular anterior estende-se ao ápice, podendo ou não passar do mesmo. Como ramos do ramo interventricular anterior, podemos ter o ramo do cone arterial, que normalmente é proveniente da artéria coronária direita, ramos ventriculares diagonais, que vão ao ventrículo esquerdo, onde o que mais se destaca é denominado de ramo lateral, bem como do ramo interventricular anterior, aprofundam-se ramos interventriculares septais, que vão nutrir a parte anterior do septo interventricular. Já do ramo circunflexo, podemos identificar o ramo marginal esquerdo, que ganha a margem esquerda do coração. Além desse, podemos ter ramos atriais que vão suprir o átrio esquerdo, bem como ramos que se dividem em atrioventriculares que supririam os átrios e os ventrículos. Agora, numa vista posterior do coração, identificamos o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, bem como a veia cava inferior e a veia cava superior, veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerda. Agora, com trajetória posterior, identificamos o ramo circunflexo, bem como parte do ramo marginal esquerdo. Identificamos ainda como ramos do ramo circunflexo posteriormente o ramo posterior do ventrículo esquerdo e ramos atriais. Falaremos agora da artéria coronária direita.
A artéria coronária direita também é ramo da artéria aorta ascendente. Normalmente emite o ramo do nó sinatrial, o qual contorna posteriormente a veia cava superior para suprir a região entre o átrio direito e a base da veia cava superior, o qual encontra-se o nó sinoatrial. Também vasculariza o átrio direito através de ramos atriais, bem como emite o ramo do cone arterial, o qual vasculariza a região do cone arterial, o ramo anterior do ventrículo direito, podendo ser até em número de 3, e o ramo marginal direito, que tem emergência na coronária direita pela margem direita e depois acompanha a margem inferior do coração. Posteriormente, identificamos a artéria coronária direita, o ramo marginal direito, o ramo do nó sinoatrial, bem como, em uma vascularização típica, o ramo interventricular posterior, o qual segue no sulco interventricular posterior, emitindo ramos interventriculares septais posteriores, os quais vascularizam a parte posterior do septo interventricular. O ramo do nó atrioventricular é emitido nessa região e supre o nó atrioventricular, o qual localiza-se na região denominada de cruz cardíaca, que posteriormente pode ser referenciada como ponto de encontro entre o sulco interventricular posterior, o sulco interatrial e o sulco coronário, o qual coincide com a chegada do seio coronário. Ainda podemos visualizar nessa imagem um ramo atrioventricular, o qual supre tanto o ventrículo quanto os átrios do coração. 75% dos indivíduos possuem ramos atrioventriculares, os quais suprem tanto átrios quanto ventrículos. Em outra imagem aqui do mesmo autor, nós vemos contribuição da artéria coronária esquerda após a emitir o ramo interventricular anterior e da artéria coronária direita após emitir o ramo interventricular posterior na vascularização do septo interventricular, porque ambos emitem ramos interventriculares, anteriores e posteriores, que podem anastomosar no interior dessa estrutura. Temos aqui um resumo da vascularização do coração, onde identificamos os ramos normalmente encontrados da artéria coronária direita e da artéria coronária esquerda. É um estudo de longa data, como podemos identificar através dessa ilustração de um coração bovino realizado por Leonardo da Vinci. A irrigação do coração é um assunto controverso. Entretanto, a artéria coronária direita normalmente vasculariza o ventrículo e o átrio direito, bem como a parte posterior do septo interventricular. Enquanto que a artéria coronária esquerda normalmente vasculariza o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e a parte anterior do septo interventricular. Falaremos agora de algumas variações anatômicas, como a do ramo do nó sinoatrial. Aqui temos a visualização de um coração normal, aonde da artéria aorta emerge a artéria coronária direita, ao qual dá o ramo do nó sinatrial, que percorre, após passagem entre a aurícula direita e a artéria aorta, posteriormente a veia cava superior, chegando no local onde encontra-se o nó sinoatrial, ou seja, na margem direita do átrio direito, próximo à base da veia cava superior. Já nesse coração, possuímos uma variação anatômica encontrada em 40% dos corações, onde o ramo do nó sinoatrial emerge da artéria coronária esquerda, que vai transitar posteriormente ao tronco pulmonar, à artéria aorta, à veia cava superior, até chegar no local do nó sinoatrial. Outro assunto relacionado a variações anatômicas
é a dominância vascular coronariana. Aqui temos o padrão, de onde o ramo interventricular posterior é proveniente da artéria coronária direita. Nessa outra imagem, podemos observar a dominância esquerda, de onde a artéria interventricular posterior provém de um ramo da artéria coronária esquerda, que é a artéria circunflexa. Podemos ainda encontrar uma irrigação balanceada, de onde a contribuição tanto da artéria coronária direita quanto da artéria coronária esquerda. Desejo a todos um bom estudo. Essa é a anatomia da mamãe, que é feita com muito amor e carinho.